Olá, bom demais ter você por aqui. Nesta semana especial em que se comemora o Dia das Mães, o Dois Pontos discute o momento em que o sonho torna-se realidade, a hora do parto. Mas até o instante de segurar o filho nos braços, muitas mulheres acabam passando por enormes dificuldades, que vão desde a escolha sobre o tipo até os procedimentos e condições em que o parto é realizado. As dificuldades, então, acabam se transformando em verdadeiros traumas. No programa de hoje, vamos discutir como mulheres, médicos e os sistemas de saúde público e privado do país tratam o assunto. Fique com a gente, Dois Pontos, já começou! O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois. A missão da descoberta iria salvar o mundo. Nós convidamos Henrique Vitor Leite, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Convidamos ainda a Sônia Lansky, pediatra formada pela UFMG, coordenadora da Comissão Perinatal da Prefeitura de Belo Horizonte e consultora do Ministério da Saúde sobre saúde das mulheres. Quero começar agradecendo pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Muito obrigado. Bom, nosso papo é sobre parto, né? Mas antes eu acho oportuno da gente falar um pouco sobre o pré-natal. Por que o pré-natal ele é tão importante, tão fundamental para a saúde da mãe e do bebê? Então, o pré-natal é uma oportunidade de um encontro entre essa gestante e a família, né, com um profissional de saúde, em que orientações são repassadas, o histórico todo de saúde dessa mulher é revisto, se ela tem algum problema de saúde que pode impor riscos, né, na gravidez, e a possibilidade de identificação de algum risco oportunamente para controlar a situação, que a maior parte das condições são controláveis, né, dentro de um pré-natal, de uma possibilidade de tratamento, de correção de uma anemia, que são coisas comuns na gravidez. E, fundamentalmente, um momento de encorajamento, de informação, de preparo dessa mulher para o transcorrer da gravidez, também para o cuidado com seu filho, para a amamentação e também para o parto. É um momento em que ela vai poder tirar dúvidas, trocar informações, receber informações e se preparar melhor para esse momento do parto. Como você falou, né, o parto é importante, mas tudo começa com uma abordagem, um preparo desde o pré-natal. Como a doutora Sônia falou, o pré-natal é o momento talvez mais importante do que se tem toda essa questão da trajetória. E o parto vai ser muito o culminar desse momento, dessa questão do que se tem. É de fundamental importância para todas as situações. É o momento em que a equipe de saúde ela tem uma oportunidade de abordar a família, e o pré-natal ele deve ser visto muito como uma avaliação não só daquela mulher, mas da família na situação daquilo do que se tem, em que muitas das informações e da valorização daquele papel do que todos têm no cuidado daquela situação do que se tem, vai se avaliar através de exame clínico ou mesmo de exames complementares o risco do que aquela gestante tem. Separando o risco de uma forma mais adequada, a gente faz com que aquela gestante ela chegue numa gravidez ao bom termo e ocorra da forma mais tranquila do que se tem. Então, o pré-natal é um momento imprescindível de um acompanhamento e deve ser feito de uma forma mais completa que seja possível, que vai se diminuir muito das complicações do que elas possam acontecer ao final da gestação. A Fundação Fiocruz fez uma pesquisa entre 2011 e 2012 e entrevistou mais de 23 mil gestantes sobre esse momento importante aí do parto. E segundo essa pesquisa, cerca de 60% das gestantes começaram um acompanhamento tardio. Quais são os riscos, então, desse acompanhamento tarde demais? Os riscos estão muito relacionados com a demora de alguns diagnósticos que vão culminar com complicações ao final da gestação. A gente sabe que uma orientação e uma preparação, e a gente volta a repetir que o pré-natal não deveria só ser um momento da mulher, mas em que a gente pudesse ter a família também acompanhando e preparando e motivando e ajudando a mulher nessa trajetória do que se tem, é o momento muito da identificação das questões de algumas situações de alterações durante a gravidez. Então, como a Sônia colocou, não só anemia, mas um diagnóstico precoce de um diabetes, um diagnóstico de uma hipertensão, um acompanhamento de forma adequada, identificação de uma alteração da evolução daquela gravidez, ela possibilita o tratamento e a preparação mais adequada para aquela situação da gestação. A gente sabe que algumas doenças, elas são passíveis de tratamento. Doenças essas que têm, infelizmente, aumentado muito na nossa população, como a transmissão do HIV, algumas doenças infecciosas como a sífilis, por exemplo.
E fora a questão dos hábitos, do que são negativos, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas, como aqui a gente tem uma visão na universidade um pouco contaminada pela questão do risoleta em relação das usuárias de crack, todas as complicações daquilo que você tem. Se a gente começa o pré-natal precocemente, é o momento de que muitas das vezes a gente consegue tirar essa mulher desse tipo de situação que está expondo ela e a sua criança a um desgaste por causa desse tipo de hábito do que ela tem. Superado então o pré-natal, né? Chega a hora do parto. O parto é um momento da mãe, é uma decisão da mãe, o tipo de parto da mãe, da equipe médica, do governo. Quem é que deve arbitrar aí sobre o tipo de parto? A mulher deve ter autonomia, liberdade para poder escolher. O que vocês pensam? Bom, o parto é da mulher, né? Tanto na visão do Código de Ética Médica, autonomia sempre, não só na questão do parto, mas a autonomia do paciente, ela está preservada até pelo Código de Ética Médica. E também em relação às políticas públicas, né, de saúde, claro, sempre autonomia da mulher. Isso a gente não tem como questionar. Agora, o que a gente sempre aborda é que existem os desejos da mulher, as condições clínicas dela, a história dela, né, a condição do bebê, isso tudo tem que ser avaliado amplamente, né, de forma mais abrangente, com a participação da mulher nessa discussão. Isso é o mais importante, né, uma mulher bem abordada, bem orientada, uma família, como o Henrique falou, né, porque a mulher ela está grávida, mas várias pessoas estão grávidas junto com ela, né, a família, o companheiro, ou, né, a mãe, né, a família mais próxima, e que ajudam e apoiam essa mulher nas suas decisões. Os desejos da mulher também são muito influenciáveis, né? A gente está vivendo uma situação em que a gente precisa recuperar a autonomia da mulher, mas a partir de uma informação adequada, né? Se ela tiver uma boa informação, tiver amparada pelos profissionais de saúde, aí a gente fala não só de um profissional de saúde, mas uma equipe multiprofissional, com toda a discussão dos benefícios, por exemplo, aí a gente já está falando logo do parto normal em relação à cesariana, que é o desafio que a gente se encontra hoje no Brasil, essa mulher vai ter uma melhor condição de colocar os seus desejos, pesar, né, equilibrar a informação com os seus desejos, a sua formação, os mitos que predominam muito na nossa sociedade. E aí, de novo, voltamos no pré-natal que você falou tanto, o pré-natal é um momento importantíssimo de debater esses mitos que perpassam o senso comum no Brasil, no momento que tem uma história, né? Estamos assim, com esses índices altos de cesariana e tudo mais, que é o desafio que se coloca atualmente, por uma questão histórica, política, social, né? Das relações de gênero, relações entre profissionais. Isso tudo vem trazendo essa discussão aí de quem é o parto. Mas realmente a gente tem que ponderar sempre que essa mulher é a protagonista do seu próprio corpo, das suas decisões sobre o seu próprio corpo, e que amparada por toda uma informação, por apoio de familiares e profissionais, isso pode chegar sempre a um bom termo, pesando as condições em que ela se encontra, porque existem indicações para cesariana que são claras, né? E isso tudo num momento também previsíveis. E outras que não são previsíveis, que você vai ter que ir resolvendo ali no momento do acompanhamento do trabalho de parto, mas sempre com a participação da mulher. Eu acho que assim, as pessoas criam, às vezes, uma certa confusão sobre essa questão do parto. O parto é da mulher. É óbvio que, igual a Sônia colocou, tem outros fatores do que eles acabam entrando dentro dessa situação daquilo do que se tem. O grande problema na situação do parto é uma dicotomia que existe muito grande entre a situação do pré-natal e aquilo do que ela vai vivenciar naquele momento do parto, e às vezes em vivências completamente diferentes daquilo do que se tem. É uma forma totalmente absurda quando a gente vai para qualquer tipo de procedimento na área de saúde. Eu vou falar procedimento na área de saúde porque o parto não é um procedimento médico, na realidade. Então a gente sempre tem que vivenciar o parto como um procedimento daquilo do que se acontece, uma vivência daquilo do que a mulher está vivendo, da situação. Então, é um procedimento que a mulher está vivenciando dentro de uma situação e que, às vezes, sofre interferências de conceitos ou de preconceitos que sejam
do marido, da mãe por uma experiência ruim, do marido por uma situação às vezes profissional, mas nunca deve ser colocado por uma situação do profissional de saúde que faz assistência. E isso, infelizmente, é uma coisa que vem acontecendo e que acaba interferindo muito na questão assistencial. Isso pontuando, muito da nossa exagero da cesariana e essa questão absurda do que a gente vivencia na cesariana, ela está relacionada a fatores externos que acabam interferindo naquela situação daquilo. Então, muitas vezes, um medo do que aquela mulher ela vive, ou indo pré-natal não tira, às vezes, aquela característica daquele medo, é que faz com que ela acabe perdendo ou abrindo mão daquela questão, daquela definição do que se tem. Muito poucas mulheres vão expor a sua criança ou o seu parto a um risco por uma decisão intempestiva. Desde que elas sejam orientadas de uma forma adequada, transparente, elas vão participar ativamente na decisão da melhor, seja na melhor via de parto, seja no melhor momento de parto, ou qualquer das decisões daquilo que se tem. Vocês estão falando das cesarianas, porque justamente existe aí um número enorme, né, de cesarianas no Brasil, só para poder informar aqui que, de acordo com essa pesquisa da Fiocruz, 56% dos partos na rede pública e 80% dos partos na rede privada são cesarianas. Qual que é a justificativa e se existe justificativa clínica para essa quantidade tão grande de partos cesarianos? Isso é uma questão daquilo do que se tem, é que essa justificativa ela não existe. Não existe a menor forma de você chegar e justificar a incidência de cesarianas daquilo do que se tem. Ela é totalmente inaceitável, ela é injustificável, ela não tem uma melhora do ponto de vista da qualidade. O que a gente precisa é tentar entender, se é que é possível tentar entender essas taxas de cesariana, mas existem políticas daquilo do que são feitas que se consegue reduzir. Se a gente pegar Belo Horizonte, por exemplo, ela já não tem esses dados mais, dados nacionais. Existe um trabalho sendo feito em Belo Horizonte, seja em maternidades públicas, que já é mais antigo, através principalmente das intervenções da Comissão Perinatal, mas também na rede privada, em que tem feito com que muitas dessas maternidades tenham reduzido a sua incidência de cesariana daquilo que você tem. Mas justificar não tem como justificar de forma alguma. Uhum. E por que é um problema esse número tão elevado de cesarianas? A cesariana é uma cirurgia, né, de médio a grande porte. São sete camadas, né, são abertas no abdômen da mulher para retirar, até chegar no bebê, para retirar o bebê. Então, quando você decide que é necessário uma cirurgia de grande porte, como o Henrique colocou, você tem que ter um embasamento, uma justificativa muito clara, porque toda cirurgia, por si só, impõe riscos, né? Então, isso parece que foi banalizado na nossa sociedade, como se a cesariana trouxesse uma falsa segurança e controle da situação. Então, dos dois lados, da população quanto dos profissionais, há uma visão, uma percepção de falso controle e segurança, controle da situação, porque comparado com o parto normal, ele transcorre, né, num tempo que ninguém pode prever muito bem, é particular, né, para cada mulher, para cada bebê, e aquilo, além de demorar muito, né, comparado à cesariana, ele é imprevisível, vamos dizer assim. Você tem que estar ao lado, né, de uma mulher em trabalho de parto, tem que ter um profissional de saúde ao lado, cuidando, auscultando o bebê, avaliando se está tudo transcorrendo bem e para prestar um bom cuidado. Então, a cesariana, por ser uma cirurgia, ela já tem que ser criteriosamente indicada. E existem indicações, né, a priori, em situações que realmente vai ter que ser uma cesariana, são poucas, e algumas cesarianas são indicadas durante o trabalho de parto. Então, no transcorrer do trabalho de parto é que você avalia se está indo tudo bem ou se realmente há algum problema que se indica uma cesariana. E é na faixa dos 15% mesmo, né? Existe todo um debate aí que esse índice está... É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que ela está ultrapassada, mas não. Estão saindo estudos recentes agora, proximamente vai sair uma recomendação da OMS, que a gente está tendo a oportunidade de participar, e que vai referendar entre 10% a 15% de cesarianas são justificáveis, são indicadas. No mais,
a forma de nascer, né, prioritário ou melhor para o bebê e para a mulher é o parto normal, pelo benefício todo que traz para a criança. Durante o trabalho de parto, ela acaba de se amadurecer. Existe uma relação entre o número de prematuros e de cesarianas e quais que são os riscos para o bebê? A gente já falou um pouco sobre os riscos para a mãe, mas para o bebê, para o recém-nascido, quais que são os problemas? Existe uma questão do que precisa, só retornando no final da fala da Sônia, eu acho que o percentual de cesariana, a gente tem que sair um pouco dessa questão do percentual abstrato de cesariana. Ele não dá para você comparar populações ou situações todas diferentes. São situações, são grupos de riscos diferentes daquilo do que se tem. Não dá, se a gente pegar as duas maternidades que estão ligadas à universidade, o Hospital das Clínicas e a maternidade do Risoleta, elas têm incidência de cesariana absurdas. São profissionais os mesmos, mas o perfil do paciente, o perfil da situação de risco, ele é completamente diferente e elas têm que ser avaliadas. Em algumas situações, 15% ele pode ser muito, em algumas situações, 15% ele pode ser pouco. E isso vai cair muito na situação daquilo que você está colocando. A cesariana, ela é um procedimento cirúrgico extremamente indicado e que salva muita mulher e salva muita criança, mas quando ele não é indicado de forma adequada, ele acaba criando problemas extremamente sérios para a mãe durante toda a vida, seja do ponto de vista imediato, pelo aumento na incidência de infecções, aumento de risco de aderência, aumento de traumas para elas e toda a situação, dificuldade de amamentação e tudo, e para a criança, por causa de uma prematuridade que a gente chama de prematuridade iatrogênica, é aquela prematuridade que é provocada pelo médico. Quando eu tenho uma prematuridade ou uma interrupção da gestação de uma criança que estava numa iminência de um sofrimento, de um risco de falta de oxigênio, isso é uma indicação formal. Quando eu tiro uma criança antes dela estar preparada, o pulmão estar maduro, ela estar com o sistema nervoso todo desenvolvido, eu crio uma situação clínica em que vai essa criança precisar de todo o desenvolvimento final fora do útero, com risco de infecção, com risco de lesão pulmonar, com risco de lesão intestinal, com risco de todo o comprometimento do desenvolvimento do que aquela criança tem. Vai ficar afastada da mãe, vai afastada da família, com todas as complicações do que se tem. Mas parece que não falta um pouco de orientação ou de informação por parte, principalmente, dos médicos durante o pré-natal, para esses riscos, para os benefícios de um parto normal. As nossas gestantes estão sendo informadas de forma correta? É isso que a gente estava comentando na questão da autonomia, né? Então, dizer que a mulher pediu uma cesariana, a gente escuta isso com muita frequência, sem ela ter uma abordagem, uma informação adequada sobre esses riscos, é quase que colocar o problema na própria vítima, né? Que a mulher se torna vítima da má ou da desinformação. Como o Henrique estava colocando, eu queria só complementar algumas questões. Para o bebê, não apenas quando ele é prematuro, ele não atingiu 37 semanas, que é o que a gente marca como prematuridade, mas se você define a hora desse bebê nascer sem que ele esteja pronto, você pode retirar um bebê antes da hora certa dele nascer. A única forma da gente saber que está na hora certa de nascer é o trabalho de parto. Né? O início do trabalho de parto é na maior parte das vezes, né? Não nos prematuros, sim, mas no início, na maior parte das vezes, com 39, 40, até 41 semanas, até 42, que é o marco, e muita mulher nem sabe disso, né? Que ela pode esperar até 41 semanas e alguns dias sendo bem acompanhada, né? A gente fica com aquela questão meio administrativa, né? Que é um referencial, como é o referencial dos 15% da cesariana, que é populacional. É claro que isso varia dependendo do perfil da clientela, como o Henrique bem colocou. Mesma coisa são as 40 semanas da gestação. 40 semanas é um marco, é um referencial, inclusive para o profissional de saúde abordar e usar os protocolos baseados em evidências para continuar seguindo aquela gestação. Mas tem bebê que nasce com 38 e ele está pronto para nascer, e tem bebê que nasce com 41 semanas e alguns dias. Então, esse término, essa finalização intraútero e o próprio trabalho de parto, em que aquelas 8, 12 horas o bebê continua recebendo hormônios da mãe, substâncias da mãe importantes para finalizar o seu desenvolvimento, é uma transição da vida uterina para a vida fora do útero fundamental para o bebê. E além do que o Henrique colocou como riscos imediatos, é um bebê que interna mais, tem mais dificuldade respiratória, se é tirado antes da hora, ele é tirado com menos peso do que ele poderia, menos forte, né? Precisa de
se desenvolver bem, né, de massa, para aguentar a vida aqui fora. O desenvolvimento neurológico, isso tudo é muito importante imediatamente. Agora, quando ficar com a mãe. Só para completar, mas no final, ao longo da vida, alguns estudos já estão apontando que há repercussão na infância e na vida adulta. São crianças que não passaram pelo canal de parto, não tiveram contato com as bactérias do corpo da mãe, que é uma visão da epigenética, é bem recente, está sendo consolidado ainda, mas os estudos estão mostrando, mesmo internacionais e brasileiros, maior índice de obesidade na criança que nasceu por cesariana, asma, outras doenças imunológicas, alergias, hipertensão e diabetes. Então, uma proteção imediata para a saúde do bebê e futura para a saúde do adulto. Ok, mas quando a justificativa da mãe, né, da gestante, é mesmo para não sentir dor do parto normal, ou então pelo o conforto de um parto cesárea, o planejamento também, o que dizer para essa mãe? Orientar. E outra coisa, essa mãe é vilã? Não, ela é mal orientada. O que é função do que se tem é orientar. A questão e o medo, existem alguns medos daquilo do que são colocados à mulher. Daí é da importância imensa do que se tem no pré-natal. É o momento da questão da orientação. Normalmente as mulheres vêm com o medo da dor. Mas a anestesia e as formas de anestesia do que são colocadas, né, seja ela farmacológica, seja não farmacológica, ela tem uma segurança muito grande do ponto de vista em relação a isso, você tira. O grande problema do que se tem, e daí da importância da questão do pré-natal, é orientar, é você esclarecer não só a mulher, como a família inteira, só que o parto normal ele é muito mais seguro. Quando você vem de uma comunidade em que as pessoas têm uma experiência satisfatória em relação ao parto, a mãe teve um parto normal, a irmã teve um parto normal, ela aceita e ela reconhece muito mais daquela questão da importância daquilo do parto normal. Aí você não tem o problema da questão da demora, você não tem a questão do desgaste, você não tem a questão da dor daquilo que é colocado. Então a gente não pode transformar um parto, o nascimento, em mais um procedimento daquilo que se tem. Seja do ponto de vista social para a família, em que vai estar todo mundo lá, e todo mundo vai estar assistindo, e as pessoas vão poder participar, e o marido vai poder continuar trabalhando dentro do normal daquilo que se tem, ganhando seus 5 dias de licença paternidade, ou a mulher vai ficar o máximo do tempo possível daquilo que se tem, o médico que vai... Todo mundo esquece que essas são situações periféricas, que o mais importante era o momento do parto, o momento adequado daquela criança nascer. É por cesariana? Por que a cesariana? É por medo? Então nós vamos esclarecer o porquê do medo. Tem uma indicação, porque na realidade tudo aquilo que Sônia coloca, e é importante, quer dizer, se eu fiz uma cesariana para prevenir que aquela criança não morra, não tem problema se ele virar um hipertenso na vida adulta, se ele virar um diabético na vida adulta, o cuidado daquilo do que se tem. O problema todo é quando eu já trato aquela criança com menosprezo, quando eu estou valorizando o momento de nascer pela importância do horário do pai, do horário do médico, do horário da filmagem, do final de semana, da numerologia, tudo isso, as pessoas esquecem que tudo isso é mais importante do que a criança, naquele momento, do que ele resolveu nascer. Então, é essa situação daquilo. O parto é da mulher, ela que deve definir e deve ser orientada. Se ela tem uma contraindicação, cabe ao médico chegar e mostrar para ela que existe aqui formas melhores de nascer do que aquela forma do que ela está propondo. Tem 2 questões, Pablo, que eu acho que são importantes, assim, em relação à questão da dor. Uma, você mesmo falou, Henrique também, uma questão da história e do valor na cultura. Né? Um reconhecimento de que o parto é uma força da mulher, é um momento único e que ela tem essa capacidade de parir. E essa é uma questão fundamental que nós perdemos nesse momento, né? Nós estamos vivendo uma parte da história de um desafio de resgatar isso. Porque, por vários motivos, como já foram colocados, nós perdemos isso, e isso é uma questão geracional. Se a gente conversar com uma população, uma determinada idade, de um nível social alto, nível institucional alto, não há experiência de parto para se contar mais. Se perdeu, numa certa geração, o relato dessa história e dessa vivência de parto normal. Então, essa é uma questão da questão cultural. Segundo,
nós não estamos oferecendo para a mulher uma boa vivência do parto, que o Henrique também comentou. Nós temos várias técnicas de abordagem da dor. A dor não é a dor que se mostra nas novelas, que a mulher está morrendo, desesperada, sofrendo. A dor não é sofrimento. A dor do parto é uma dor de concentração, de alerta, de que a mulher precisa estar ali totalmente dedicada àquele momento. E a dor vai e volta. Ela tem a dor da contração e depois do descanso. E aí ela recupera, ela está tranquila, ela está vivenciando aquele momento do jeito que ela quer, na posição que ela quiser. Então nós transformamos o cenário do parto no Brasil, isso no mundo, mas no Brasil está mais agudizado, vamos dizer assim, mas nós estamos conseguindo ofertar um outro cenário, que é o bom parto, mas assim, de forma geral, no Brasil predomina ainda o parto sofrimento, um pouco o parto violência, que você colocou no início, que é não respeitar a particularidade e os desejos da mulher. É definir como ela deve proceder, é prescrever um padrão de conduta para todas as mulheres. E será que esse trauma sobre a dor não está ligado também a um mau atendimento? Então, é isso. Mas daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, na questão da violência, no segundo bloco, da violência no parto. Mas só para a gente poder encerrar esse assunto um pouco sobre cesarianas, queria saber o seguinte, se nessa campanha toda de um parto normal, a gente não corre o risco de acabar fazendo com que algumas crianças, e aí eu falo assim, claro, casos pontuais, mas enfim, algumas crianças possam ter algum risco no momento de nascer pelo fato de forçar demais um parto normal, quando na verdade tem que ser cesárea. Má assistência no trabalho de parto. Mas o risco corre. Nós estamos defendendo uma assistência no parto normal que seja baseada em evidências, né, e que seja feita por equipe multiprofissional e que tenha uma condição, partograma, acompanhamento, cuidado 1 para 1, como eu falei, né, que garanta a identificação de que alguma coisa está fora do habitual e que, por exemplo, uma cesariana tem que ser realizada. Eu até vou colocar o reverso do que você colocou. Hoje, com a assistência que nós temos no parto normal, nós estamos impondo riscos adicionais às crianças quando a gente não usa as evidências científicas. Não é só a cesariana que é um problema. Como você falou, a má assistência no trabalho de parto é um problema. Então, quando você coloca uma mulher numa posição que ela não quer, de novo, eu vou voltar a essa questão, uma posição prescritiva, né? Eu defino para ela como ela deve parir. Não, o parto é da mulher, ela sabe como é que ela se sente bem, como é que evolui bem, como é que as coisas vão acontecer de uma maneira adequada para ela. Com o acompanhante, ela tem alguém da confiança dela, que dê segurança para ela, que dê conforto, que dê apoio, né? Então, nós, no Brasil, BH, a gente já conseguiu que toda mulher tem direito a acompanhante, mas nós fizemos isso no Brasil, nós tiramos o acompanhante da mulher. Então, nós transformamos, de alguma forma, o cenário do parto num cenário ruim para a mulher, um cenário em que ela não identifica como valor e como prazer. E parir é prazer, é um momento de celebração quando você traz ao mundo seu filho, que você está ali cuidando há 9 meses, né, 9 meses na barriga, e que o parto se transforma no auge desse processo. É quando o bebê, você vai receber o bebê. E se você transforma num momento de solidão, a mulher está solitária, presa ao leito, numa posição ginecológica que é antinatural ao processo, que ela usa medicamento para acelerar o trabalho de parto, que também é antinatural ao seu corpo, que aumenta a dor. Então, esse cenário de solidão, de sofrimento, de dor artificial, a dor artificial, sim, é um grande problema para a mulher. A dor que é do próprio corpo, que ela reconhece, ela vivencia de uma outra forma. Então, esse cenário que nós construímos nesses últimos, 60 anos no Brasil, a gente precisa reequilibrar para devolver à mulher a boa experiência do parto e assim resgatar culturalmente o valor do parir, né, como um momento prazeroso de celebração familiar, né, em que ela está contando com pessoas que ela confia, que dão segurança para ela, além da equipe, né, uma doula também, que é uma pessoa adicional
que oferta cuidado, usa os métodos para alívio da dor, que a gente sabe, está na literatura científica, mas a gente ainda não utiliza. Não estou falando de BH não, porque a gente progrediu muito. Em Belo Horizonte, hoje, as 7 maternidades hoje trabalham com isso tudo que nós estamos falando aqui, na segurança do parto, na segurança e no prazer. Mas é um risco, mas aumenta o risco, isso não tem a menor dúvida. Porque esse processo todo que a Sônia colocou, que nós vivemos ao longo dos 60 anos, eu acho que até um pouco menos, nessa evolução para a cesariana e com essa mudança muito grande daquilo do que se tem da questão da valorização do parto, nós perdemos muito. E é muito difícil você resgatar isso de uma forma automática sem que você tenha um investimento daquilo do que se teve. Porque para eu poder fazer um transplante hepático e que paga absurdamente mais do que da valorização para um hospital do que um parto, eu tenho toda uma estrutura. Eu vou investir no laboratório, eu vou investir numa estrutura de internação, de portaria, eu vou investir em tudo, numa mudança toda. E o parto ele continua muito acomodado naquela mesma situação. Então, quando eu determino por uma norma, e nós vivenciamos isso aqui em Belo Horizonte há alguns anos, quando se determinou que não se pagava um percentual, se a maternidade ultrapassasse aquele percentual de cesariana daquilo do que se tinha definido, ele não receberia, nós começamos a vivenciar uma situação muito grande de pacientes voltando a peregrinar. Aquela mulher que era cesariana, ela não conseguia ser internada a partir do dia 20, porque as maternidades já tinham esgotado o seu número de partos de cesariana, seu percentual, então elas restringiam a internação daquelas mulheres que tinham. Então isso é uma questão de risco. Por isso que nós precisamos mudar a questão da prática, mas junto com isso a gente estar acompanhando e estar fazendo todo um esforço, treinar melhor essas equipes, preparar melhor a questão do pré-natal, orientar melhor a situação daquilo, desmistificar algumas coisas que são colocadas de forma totalmente absurda, como o cordãozinho enrolado no pescoço tem que ser cesariana, que a cesariana antes de 38 semanas ou 38 semanas ela não traz nenhum tipo de risco, que cesariana não dói, e dói, ela dói muito mais daquilo que se tem. Mas nós precisamos preparar a equipe do pré-natal para que prepare essa mulher de uma forma mais adequada e precisamos também preparar a equipe dentro do hospital. Porque o que tem acontecido muito é o aumento da nosso percentual de cesariana, de parto normal, desculpe. Então, se eu tenho uma cesariana, eu vou gastar meia hora para fazer uma cesariana. Se eu vou acompanhar uma paciente no parto normal, 6 horas, 8 horas, 10 horas que ela vai ocupar, às vezes, aquele mesmo espaço do que seria da cesariana. Então, acaba que ocorre uma demanda, uma pressão muito maior, por ligar a ocitocina, por romper bolsa, por acelerar o trabalho de parto, com todas as complicações daquilo do que se tem. Ou faça a cesariana para poder ficar livre daquela situação. O que o senhor está querendo dizer é que não adianta só baixar resoluções. Recentemente, a ANS baixou algumas resoluções para poder incentivar o parto normal e diminuir, então, as cesarianas, como, por exemplo, a obrigatoriedade do cartão gestante, partograma e ainda disponibilizar o número de partos cesáreas por médicos e hospitais quando solicitado pela gestante. Rapidamente, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, como que vocês avaliam essas resoluções? Isso já é uma prática que Belo Horizonte já faz há muito tempo. No SUS. Todas as maternidades do SUS, e isso tem como transita muito o SUS e o privado, então já tem. Alguns hospitais privados, por exemplo, quer dizer, no SUS essa prática já tem. A questão do partograma, a questão da taxa de cesariana, a questão das auditorias, dos indicadores, isso são apresentados. Mesmo os privados, e aí eu vou falar de 2 práticas já que existem, que é do Hospital da Unimed e do Hospital Mater Dei, eles têm feito muito esta questão. A cobrança da auditoria, uma auditoria sobre as indicações de cesariana, então eu sei que alguns desses hospitais já desligaram médicos do corpo clínico por cesarianas injustificáveis. Essa exigência do partograma que possibilita que qualquer pessoa que visualize o trabalho de parto, ele consegue identificar alterações e, inclusive, tomar posturas daquilo que se tem. O cartão da gestante, onde você vai ter todas as informações e inclusive, a sua abordagem a partir daí, e aquilo acaba obrigando o pré-natalista a fazer uma assistência mais adequada. Porque já que ele é cobrado, e aquilo é uma forma de cobrança daquilo do que se tem em relação da assistência dele, aquilo vai visível. Belo Horizonte, ela está um pouco fora do eixo, porque isso já é feito. Isso já é uma prática que já é corriqueira na cidade. Mas aí pensando, né, para complementar o que o Henrique colocou, pensando em Brasil, né, a ANS, apesar de tudo que o Henrique colocou, que a gente realmente é
um diferencial no país. Nós temos 29% de cesariana no SUS, mas no privado a gente tem 71%, com maternidades variando de 78, 82 a 60 e poucos, né, como o Hospital da Unimed, que o Henrique já colocou. Então, há uma discussão intensa na cidade há 10, 15 anos, né, incorporando o setor privado nessa discussão sobre segurança do paciente, qualidade da atenção, o direito da mulher de ter acesso às boas práticas, a ter acesso ao parto normal, porque muitas vezes elas são influenciadas a ponto de não ter acesso ao parto normal por questões de mitos, como foi colocado. Mas aí as medidas da ANS, elas são resultado de um processo de maior conscientização da população de que algo está errado nesse contexto de tanta cesariana e que o setor privado, onde se concentra essa prática, precisa de uma certa regulamentação, um certo controle da situação. Porque não é possível hospitais com 100% de cesariana, nem 80%. E até 60% é muito, porque é mais do que... Mas essas resoluções, essa campanha, de novo, vou tentar insistir nisso, não faz com que os médicos, muitas das vezes, sejam pressionados, né, a fazer partos normais sem necessidade? Isso eu queria dizer. Eu acho que essas medidas, elas colocam na agenda uma questão que estava invisível, né? Estava acomodada. As pessoas estavam acomodadas com esse sistema, né? Eu não vou definir quem é o culpado, eu acho que é todo um sistema organizado para funcionar dessa maneira. Tem a conveniência do profissional, como o Henrique mesmo colocou, tem a conveniência do hospital, né, de organizar o seu trabalho, agendar tudo, fica tudo mais organizado. Nesse modelo nosso de organização do trabalho, dessa sociedade contemporânea, o tempo, né, predomina como interesse. O tempo e a produção. Pagamento por produção, então quanto mais eu fizer, mais eu ganho. É um sistema muito perverso quando você pensa em termos de saúde, proteção da saúde da mulher e da criança. Então, quando a ANS coloca essas questões e diz, nós precisamos rever como está a assistência ao parto e nascimento no setor privado, né, na saúde suplementar, e eu acho que você tem toda a razão, e voltando ao que o Henrique falou, achar mecanismos para o sistema funcionar de uma outra maneira, para que o médico também se sinta seguro, para que tenha plantão, né? Todos os hospitais têm que ter plantão treinado, incluindo a enfermeira obstetra, que isso é uma aquisição importantíssima para um trabalho em equipe, e também um sistema dentro da maternidade que tem o quarto individual para a gestante, onde ela tenha privacidade, que existam quartos em número suficiente, né, que seriam os quartos individuais hoje das maternidades, com banheiro, em que tudo pode ali transcorrer melhor quando a mulher está mais tranquila, né, guardando a sua privacidade com as pessoas que ela deseja, e profissionais treinados. Então isso envolve escola, formação médica, formação de outros profissionais envolvidos na assistência ao parto, plantão, financiamento do sistema, porque não dá para pagar por procedimento, a gente deveria pagar, o sistema deveria ser financiado por resultados, né? Índice de cesariana, índice de satisfação, índices negativos de complicações, tem que medir tudo, a gente tem que monitorar. Só para saber a opinião aqui rapidinho do professor, o que o senhor acha? Existe uma pressão, e essa pressão, e aí enquanto profissional que trabalha na área, existe uma pressão e isso traz um resultado ruim. Porque na realidade o que a gente precisa entender é que precisa ter pressão, porque senão as pessoas vão acomodar. Isso do que a Sônia virou. Um dia me perguntaram no Risoleta, aqui é pró-labore? Não, não pode. Porque se for pró-labore, às 6 horas da manhã, põe todo mundo na sala e faz cesariana em todo mundo daquilo que se tem. Isso é um viés daquilo. Só que precisa ter um investimento, porque a gente vê, em Belo Horizonte, no setor suplementar, não se abriu nenhum leito de maternidade. Então, quanto você vai ter no parto em que ele vai demorar mais tempo, não existe uma valorização daquilo do que se tem. Então, acaba que o médico, de um mecanismo de defesa daquilo do que se tem, ou as pacientes que chegam nas maternidades privadas, porque existe uma grande diferença da pública e da privada. A mulher que chega na pública, ela é a responsabilidade da maternidade. Tendo ou não tendo vaga, a maternidade é obrigada a absorver, acolher.
As maternidades públicas, as privadas, elas ainda, muitas das situações, elas colocam um cartaz na porta, não tem vaga. E essa mulher acaba tendo que procurar outra maternidade, ela por conta própria, às vezes em trabalho de parto. Então, essa pressão é com risco daquilo que você tem, inclusive do profissional. Então, precisa ter também, eu acho que tem que ter uma cobrança, tem que ter a exigência do partograma, tem que ter a exigência da publicação das questões relacionadas ao percentual de cesariana, isso não tem a menor dúvida do que a divulgação, até porque essa divulgação já está por meio hoje social. No meio social, na mídia, já acaba aparecendo quem faz muito, quem faz menos parto, isso não é o problema. Mas tem que ter um investimento também nos hospitais para qualificar melhor os hospitais para que eles deem conta da assistência ao parto mais adequada. Ok, esse momento tão feliz para algumas mulheres acabam se transformando em verdadeiros traumas, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu já volto. Até já! O sangue da sentença fez cada filho meu chorar. Troquei o ouro e a riqueza pelo colorido celebrar. Todo esse chão será casa. Todo esse chão será O programa de hoje está de volta na semana do Dia das Mães. Estamos falando sobre parto, recebendo o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Henrique Vitor Leite, e Sônia Lansky, pediatra formada pela UFMG. Bom, de acordo com a Fundação Perseu Abramo, de cada 4 mulheres, uma sofreu violência no parto. O que caracteriza, então, a violência no parto? Bom, violência no parto, essa questão da violência obstétrica, ela está muito na questão assistencial ou na má preparação do que as pessoas têm. São pessoas que são colocadas de uma forma equivocada para fazer um tipo de trabalho em que elas não deveriam estar trabalhando nessa questão de assistência à gestante, porque nós estamos falando de pessoas saudáveis e de um momento saudável daquilo que se tem. Então, a gente tem que preparar e fazer toda uma preparação, e essa violência, que muitas das situações elas têm, elas vão culminar no contato com o médico, mas elas começam no momento da admissão daquilo que se tem dessa paciente dentro da unidade de saúde, na forma como ela é abordada e na forma agressiva, muitas das vezes, em que ela é tratada, internada sem estar no momento adequado, submetida a procedimentos sem que seja explicado, porque é completamente diferente em que vocês virem para uma mulher e explique para ela, assim, olha, eu vou estar te internando porque a senhora está em trabalho de parto, porque a evolução do trabalho de parto é essa, porque o que vai estar acontecendo é isso, a senhora vai ter um acompanhante, sua escolha. Anestesia, vai sentir dor? Não. Se a senhora vai sentir a dor, mas a dor é um momento fisiológico daquilo que se tem, mas se precisar vai ser feita anestesia, tem as outras técnicas do que se chuveiro, tem as técnicas que são utilizadas, tudo isso são momentos. Essa é uma situação. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa de uma forma em que eu não explico para ela nada, eu a interno, viro as costas e saio. Ninguém falou nada com ela. Eu vou colocar ela num ambiente, um ambiente hostil, em que não tem ninguém fazendo a companhia. Em que vai chegar uma pessoa e vai pegar uma veia dela que ela não sabe para que aquela veia está sendo pega. E que alguém vai fazer um toque vaginal dela e vai romper a bolsa dela sem avisar nada para ela do que você está fazendo.
E vai, na hora que o menino estiver nascendo, que a criança estiver nascendo, vai fazer um corte na vagina dela, sem avisar para ela ou sem falar nada para ela daquilo que está fazendo. Isso tudo são procedimentos que eles podem ser feitos e podem ser necessários. E não vão trazer a violência desde que eles sejam explicados e justificados para aquela pessoa. Agora, se eu não cumprimento, não me identifico, ajo de forma agressiva, não justifico as condutas do que estão sendo tomadas, eu estou agredindo aquela pessoa sim. E é uma agressão que infelizmente acontece e que nunca deveria acontecer, principalmente no momento desse, que é o momento do parto. A gente pode dizer que é uma violência de gênero? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não, e vou te explicar o porquê. Porque essa é uma violência que ela ocorre não só na questão do parto. Essa, infelizmente, é uma violência do que está acontecendo quando as pessoas procuram as unidades de saúde, sejam eles homens, sejam eles negros, sejam eles brancos, sejam crianças. É uma mudança daquilo que nós, profissionais de saúde, nós precisamos ter. Eu fui num evento do Rede Cegonha, em Brasília, em que era uma situação que eu me senti, ao lado de uma enfermeira obstetra que estava, eu me senti ridículo. E eu brinquei para ela, falei assim, mas nós estamos tendo que vir para Brasília aprender que nós temos que falar baixo dentro de sala de parto, que nós temos que bater na porta, que nós temos que cumprimentar as pessoas com educação, que nós temos que nos identificar através de... Então, essa é uma situação que eu não acho que não é uma questão de gênero, essa é uma questão de educação e que as pessoas precisam ter para aquelas que trabalham com saúde. Eu acho que é pela questão da dimensão feminina mesmo, do parir, e que historicamente isso foi hipermedicalizado. Como o Henrique colocou, gravidez e parto são essenciais, são processos fisiológicos da vida. Em um determinado momento, com esse afã da ciência, do iluminismo, de domínio do corpo feminino, e a entrada do médico no cenário do parto, porque o parto era assunto de mulheres, né? E isso, nesse histórico, nessa reconstrução histórica que a gente põe essa dimensão da questão de gênero na assistência ao parto. E a entrada masculina, masculina porque médico, né, agora que mudou o perfil, mas era uma entrada essencialmente masculina da medicina. Com a hipermedicalização do nascimento, houve um excesso de intervenções que hoje estão sendo revistos e reequilibrados porque não são necessários. Devem ser utilizados, sim, são boas técnicas quando recomendadas. Então, esse excesso de intervenções, esse abuso de intervenções sobre o corpo feminino é que a gente coloca essa dimensão, dessa dimensão de gênero. E a violência, ela tem sido, é um tema recente, né? A gente está tentando lidar com esse tema ainda, é de 2010, essa terminologia é muito recente, e o reconhecimento de que essa invasão, esse abuso sobre o corpo feminino é uma violência de gênero e é violência contra a mulher, também é um construto social muito recente. E a gente está cada vez mais com essa pesquisa, Perseu Abramo ajudou a reconhecer, e a gente vê isso com uma visão interessante, porque na medida em que a mulher reconhece que o parto é dela, como a gente bem concordou aqui, e que ela deve dirigir e protagonizar esse processo, dizendo como ela quer ficar, com quem ela quer estar, aonde ela quer ficar, né, a decisão da mulher, e o Serviço de Saúde apoia e dá assistência, esse resgate desse protagonismo ajuda a identificar as intervenções desnecessárias ou os maus tratos, como o Henrique falou, né, xingamentos, preconceitos, comentários jocosos. Agora, como que a mulher pode combater essa violência? Muita gente na sala, né, sem privacidade, sem um acompanhante, intervenções, né, que definem como ela deve ficar, a revelia do seu próprio desejo, sem justificativa, sem uma conversa adequada, sem o consentimento. Inclusive, cada intervenção deveria ter o consentimento da mulher. Né? O corte da vagina, que foi abusivamente realizado, até hoje é muito realizado sem indicação, o uso da ocitocina, aquele empurrar da barriga da mulher no final, que não é adequado, não deve ser feito, né?
exatamente, deveria ser abolido da prática, né? Porque traz problemas para o bebê, para a mulher também, e já é resultado de uma sequência de problemas, de intervenções desnecessárias. Conhecer isso é o primeiro passo, para ela negociar e se colocar como protagonista nesse processo e dizer como ela quer viver isso, como ela quer ser respeitada, como que ela quer ser tratada, ouvida, né, informada, e no final a decisão é dela de como a experiência deve acontecer. Isso é muito importante para essa negociação e o retorno a um equilíbrio mais adequado para todo mundo, para a mulher e para os profissionais. É a situação da informação. Eu acho que essa é a questão daquilo do que precisa. Uma das coisas que são propostas na questão do plano de parto, ele precisa ser construído durante o pré-natal e durante a assistência daquilo do que você tem. É informação. É a gente informar para a pessoa que, inclusive a mulher, se ela não concorda com algum tipo de procedimento daquilo que seja feito, ela tem que chegar e perguntar, né? Só que, muitas das vezes, ou ela se submete àquela situação e ela, infelizmente, ela não fala nada, ou às vezes ela age de uma forma muito agressiva em que se torna num ambiente de agressividade mútua que todo mundo perde. Só para complementar a questão da violência obstétrica como uma questão de violência de gênero, violência contra a mulher, não é que exatamente a gente está dizendo que é o homem contra a mulher. A violência de gênero ela é perpetrada por mulheres e pelo sistema todo, né? A gente não é uma questão exatamente do homem com a mulher. E mais do que isso, é uma questão de violência institucional, é como o sistema todo está colocado, desde a admissão, como o Henrique falou, até ficar com acompanhante ou violar um direito da mulher, que é ter um acompanhante, é uma lei de 2005 no Brasil. E ela ainda é violada, as mulheres, não em Belo Horizonte, mas em termos de Brasil, as mulheres ainda estão sozinhas nesse momento do parto, que é uma questão humana, uma questão de direitos humanos. Então, nesse sentido é que a gente fala que é uma violência de gênero, violência institucional e que depende mais desse reconhecimento da mulher e um posicionamento, um resgate do protagonismo da mulher nesse momento que é dela. Como que os conselhos de medicina veem essa questão da violência no parto? Parte do pressuposto de que os conselhos eles não reconhecem essa situação da questão de uma violência em relação a gênero. Reconhecem uma violência do ponto de vista assistencial que se tem em relação à saúde a todos os usuários daquilo que se tem. Quando eu tenho um baixo investimento na questão da saúde, em que implica em que eu não tenho o profissional adequado para a assistência das pessoas nas unidades básicas de saúde, quando eu tenho as unidades de pronto atendimento superlotadas, em que todas essas pessoas, independente de gênero, elas acabam ficando em maca e demorando o tempo de atendimento, quando eu não tenho leitos suficientes para internação, independente de mulheres ou de pacientes obstétricas, que ela vai refletir mais ou menos a mesma situação, os órgãos de classe, eles não concordam com esse tipo. Precisa mudar. A violência, ela está em todas as situações. Eu acho que ela fica mais evidente na situação da questão da gravidez e da situação assistencial, da situação da mulher, porque é um momento mágico, não é um momento de doença, é um momento de saúde. Então, essa é uma situação diferente daquilo do que se tem. Então, os órgãos de classe, eles veem com muita preocupação a forma como essa é tratada e preocupam também com a forma da abordagem dessa situação da violência em que você coloca só um ator como se ele fosse a pessoa, quem está perpetuando aquela violência. Não é o profissional que está fazendo a assistência, seja médico, seja enfermeira, seja assistente social, seja qualquer outro profissional daquilo que se tem. É como disse Sônia, é o sistema, é aquele nível de atendimento em quem não está tendo a resposta adequada. Eu acho que os conselhos, quando eles colocam bem claro a autonomia do paciente, no caso, não é paciente porque não está doente, mas é uma mulher, eu acho que há uma concordância de que esse respeito ao desejo e a experiência, né, o respeito ao desejo e à escolha das experiências que a mulher quer ter nesse momento devem ser respeitadas e que o sistema tem que ser organizado em função disso e o tratamento com a mulher também deve ser feito com respeito a essa autonomia. Eu acho que esse é o principal legado desse termo violência no parto, é resgatar esse processo de igualdade, né, de superar as desigualdades, porque não é só questão de gênero, tem a questão de raça-cor, que a gente sabe que no momento do parto as mulheres negras têm menos acesso à vaga, têm menos acesso à anestesia,
A desigualdade socioeconômica, porque hoje a cesariana ela é considerada um bem de consumo, então as classes altas têm a sua cesariana garantida, né, como se fosse um bem, uma segurança, e nós já destruímos isso aqui, já desconstruímos essa ideia, isso é um mito, né, o melhor é o parto normal para a mulher e para a criança, mas infelizmente contamina a cultura da sociedade. Muitas vezes uma mulher que não tem meios, mas uma primeira coisa que ela deseja adquirir é um plano de saúde para ter uma cesariana, para fugir da violência, dos maus tratos na assistência ao parto e que domina o cenário hoje. Nós, como o Henrique falou, a Rede Cegonha e os movimentos sociais que estão trabalhando por isso há alguns anos, algumas décadas, aqui em Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde, o Movimento BH pelo Parto Normal, o que nós procuramos é oferecer uma assistência digna, respeitosa, uma vivência prazerosa, uma experiência positiva para a mulher, para o bebê também, porque o bebê também tem seus direitos violados e muitas vezes, né, com procedimentos desnecessários, quando não respeitam aquele momento em que o bebê acabou de nascer, que ele precisa do colo, do calor, do afeto, do olhar da mãe e não de ser separado, né? Muitas vezes o bebê é separado da mãe para fazer uma série de procedimentos médicos, né, entre aspas, que não são necessários que se façam nesse momento e não se respeita esse momento sensível do bebê com a mãe. E às vezes ele é mandado para um berçário, fica lá sozinho. Então, sob a ótica do bebê, a gente também precisa sensibilizar tanto os profissionais quanto as mulheres e os pais, né, os homens também, que são aliados, de que esse bebê precisa ser protegido. E tem uma série de benefícios que ele pode ter quando ele vivencia esse processo todo mais fisiológico, mais natural, com menos intervenções possível ou com intervenção só quando indicada. Ok. Sobrou pergunta, faltou tempo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre o tema, existe algum site que vocês indicam? O BH pelo Parto Normal, podem procurar. E agora o sentidosdonascer.org.br, que é essa abordagem da Secretaria Municipal de Saúde com a UFMG, buscando uma mudança na cultura e uma valorização do parto normal na nossa sociedade. Quer deixar alguma dica, algum site? Não, eu acho que as informações elas devem ser muito mais obtidas do ponto de vista na consulta, seja com aquele profissional daquilo do que você tem, seja o profissional médico, seja o profissional de enfermagem, seja o assistente social, seja o profissional de saúde que deve. Eu acho que assim, a informação, aliás, eu acho que um dos pecados daquilo que nós cometemos hoje na questão da saúde é que nós tiramos muito o profissional, o olho no olho, o ouvir, o falar muito, e vamos muito mais para a questão da internet, muito mais para a questão do site, às vezes numa situação fria daquele ponto do que se tem. Eu acho que assim, Belo Horizonte tem uma situação muito boa, as maternidades, como a Sônia disse, elas estão superlotadas, elas estão sobrecarregadas, mas existe toda uma capacidade de chegar, de absorver e de fazer essa conversa. Ok, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigado a vocês. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.